Eu sou o professor Fábio Medeiros, do Colégio Marista São Luís, professor de filosofia. Estou no blog do Enem NE10. Pois bem, nós vamos começar um pouquinho a nossa conversa, essa sua atenção, que eu agradeço a você, estudante, para algumas dicas primordiais, eu diria até, né? Quiçá ela possa servir e muito para o seu exame. Em filosofia, também como em outras disciplinas, o Enem é muito exigente, ou seja, ele tem um peso muito grande, né, de muitos conteúdos. Filosofia você não pode desprezar. Filosofia está dentro da prova das ciências humanas. Basicamente, ela é aquilo que é a ciência básica, o conhecimento básico, elementar de tudo que vai se constituir das ciências humanas. É muito comum encontrarmos, desde 2010 até o ano passado, na prova do Enem, encontrarmos em torno de 8 a 9 questões de filosofia. Então, vamos às dicas. A primeira delas, já que o conteúdo que você vem estudando é um conteúdo também extenso, né? Mesmo com uma aula semanal, é interessante que você priorize, por exemplo, teoria do conhecimento. Dá uma olhadinha nos filósofos gregos, como os pré-socráticos, Platão, Aristóteles, que são os clássicos, o papel de Sócrates. Por quê? Porque naquele momento é o surgimento, é o nascimento da filosofia e as primeiras questões que vão permear o seu legado, ou seja, aquilo que vai interessar ao desenvolvimento dos interesses humanos, político, ético, né? Poderíamos, estético, tá? Do próprio conhecimento que o homem elabora. Então, seria interessante não deixar de lado isso aí. Teoria do conhecimento, a teoria do conhecimento é a que a gente chama de epistemologia, ou seja, o estudo da origem do conhecimento. No Enem é muito comum a gente encontrar, pelo menos, o conceito, a exigência de que um filósofo trata sobre um determinado assunto, mas, ao mesmo tempo, e às vezes, a gente encontra muita interpretação e análise do texto. O que é interessante você olhar em teoria do conhecimento? Como nasce o conhecimento? Por que o interesse pelo conhecimento? E aí, desde Platão, na sua perspectiva do conhecimento, desde a alegoria da caverna, até chegarmos, por exemplo, ao racionalismo, empirismo modernos, de Descartes, Francis Bacon e os seus seguidores. Vale muito dar uma retomada na teoria do conhecimento, que se segue até os dias atuais. Vale muito como dica você dar uma pesquisada, uma retomada sobre a filosofia política. De novo, a gente retoma o pensamento de Platão e Aristóteles, vamos passando pelo medievo, um pouquinho dando um olhar em Santo Agostinho, Tomás de Aquino, mas suas concepções, mesmo religiosas, como é que eles entendiam a perspectiva política e principalmente a formação do Estado moderno com os contratualistas, Hobbes, Locke, Rousseau, o desenvolvimento dessa perspectiva política, da democracia, inclusive liberal, até os nossos dias atuais. Dá uma olhada também em especial em ética, né? Retomando a ética desde Aristóteles, na Grécia Antiga, olha de novo aí, e também a ética moderna com Kant e a contemporânea, que envolve muito a razão comunicativa, a ética comunicativa de Habermas e Ranjonas, que trabalha com a dimensão do meio ambiente. Outra dica importante que você não deve deixar de observar é a preocupação com os filósofos da antiguidade, os pré-socráticos. Nos últimos 3 anos temos encontrado questões relativas aos pré-socráticos, aqueles primeiros filósofos que foram dizendo que seria a origem da vida. O que vale muito é a sua valorização do que você vem estudando, né, em filosofia. Não despreze, essas dicas são para ajudar você a partir da nossa experiência e do que vem aparecendo nas provas do Enem. Muito sucesso e uma excelente prova.